Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Leamos os versos 48 até o 59 do capítulo 8 do Evangelho de João, que servirá de base para a nossa reflexão nessa manhã. Pois assim nos diz a palavra de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Meus amados, como já vimos nos versos anteriores, contidos neste capítulo 8, os judeus hostilizaram a Jesus, chamando-o de mentiroso, de suicida e de bastardo. E agora, nestes versos que acabei de ler, eles o chamaram pejorativamente de samaritano, insinuaram que ele estava endemoniado e finalmente acusaram-no de ser impostor, mentiroso e blasfemo. O ódio entre os judeus e samaritanos era muito forte e havia muito preconceito, sobretudo da parte dos judeus, que consideravam os samaritanos seres desprezíveis. Mas Jesus nem retrucou o fato de ser considerado um samaritano, pois certamente ele não fazia distinção alguma de raça. Por isto, a tentativa de ofendê-lo neste sentido restou vazia. Mas, quanto a ser considerado um endemoniado, Jesus manifestou de forma tranquila, porém muito firme, que insinuando isto, aquelas pessoas desonravam a Deus, o Pai, pois consideravam o seu filho como alguém que estava possuído de demônio. Jesus, porém, não mostrou-se preocupado em defender a sua própria honra, pois sabia que isso Deus o faria, porque de fato ele vivia para glorificar a Deus, o seu Pai. No verso 51, Jesus fez mais uma daquelas suas solenes declarações, precedidas pelas palavras: em verdade vos digo. Mas o que foi que Jesus Cristo declarou de tão importante assim? Foi o seguinte: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. A expressão guardar a minha palavra significa aceitá-la pela fé, obedecê-la e zelar por ela. Jesus declarou que todo aquele que assim proceder não verá a morte eternamente. Jesus referiu-se aqui não à morte física, mas à morte espiritual. Porém, o entendimento daquelas pessoas estava fechado demais para que entendessem o que ele estava afirmando. Por isso logo disseram: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Mais uma vez o insultaram, afirmando estar ele endemoniado. Somente um louco ou alguém possuído por um espírito maligno, no conceito deles, é que faria uma afirmação como esta. Para aquelas pessoas, tal afirmação não fazia sentido real,
posto que o próprio Abraão e bem assim os profetas, que lhes falaram palavras preciosas da parte de Deus, estavam todos mortos. Elas estavam tão absorvidas na tarefa de defender as suas crenças religiosas que logo perceberam que Jesus queria mostrar que era maior do que Abraão e os profetas, pessoas que eram tão reverenciadas por elas. Já que Abraão e os profetas jamais conseguiram tal feito, livrar alguém da morte, ao pronunciar tais palavras, Jesus queria se fazer superior a eles. Por isto o questionaram dizendo: quem, pois, te fazes ser? Ou, em outras palavras, quem pensas que és? Jesus respondeu humildemente: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Jesus não tinha nenhuma intenção de se autoglorificar, até porque sabia que o seu Pai agia o tempo todo no sentido de glorificá-lo. Seu Pai era o mesmo que aquelas pessoas consideravam como sendo o seu Deus. Todavia, aquelas pessoas não conheciam a Deus de fato, até porque eram incapazes de reconhecê-lo na pessoa do seu Filho Jesus. Ele que é, segundo afirmou o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, o resplendor da glória e a exata expressão de Deus, o Pai. Ao afirmarem que Deus era o Deus delas, mentiam, porque não estavam dispostas a conhecê-lo e tampouco se esforçavam por guardar a sua palavra. Jesus, diferentemente daquelas pessoas, conhecia Deus e guardava a sua palavra. Finalmente, Jesus retomou o assunto a respeito de Abraão, já que aquelas pessoas demonstravam tanta satisfação em tê-lo como pai. Abraão, afirmou Jesus, alegrou-se por ver o meu dia e viu e regozijou-se. Em outras palavras, Abraão aguardava pela fé a vinda do Cristo, do Messias de Deus ao mundo, e por fé, Abraão viu o Cristo e regozijou-se. Mais uma vez, aquelas pessoas não compreenderam o que Jesus estava dizendo e questionaram o fato de que ele ainda nem possuía 50 anos de idade, por isso era uma loucura afirmar que tinha visto a Abraão. Jesus então fez mais uma solene declaração. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Usando a expressão eu sou a respeito da sua própria pessoa, Jesus igualou-se uma vez mais a Deus, revelando assim que por ser Deus, ele mesmo sempre existiu. Por esta razão é que procuraram apedrejá-lo, pois para eles Jesus estava blasfemando. Ainda hoje os homens rejeitam o Cristo de Deus. Não compreendem as coisas espirituais, pois elas só podem ser discernidas pelo Espírito. Por isto, meus amados, devemos orar, clamar a Deus e proclamar o Evangelho, para que seja aberto o entendimento dos incrédulos, para que recebam a Cristo e guardem a sua palavra, para que tenham a vida eterna. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por diálogo tão rico, Senhor Deus, da parte do Senhor Jesus. Embora os homens tentassem, de alguma forma, desautorizá-lo, falando palavras duras, insinuando coisas mentirosas, Jesus elevou sempre o nível da conversa e mostrou que a sua palavra era uma palavra conciliadora de vida para trazer vida ao homem perdido. E aqui agora ele está mostrando que todo aquele que guarda a sua palavra vive para sempre. Aquelas pessoas não entenderam isso, mas essa é a plena verdade, porque tu és a palavra e o que tu dizes é a verdade, isso que sustenta a vida. E por isso, Senhor Deus, nós precisamos continuar anunciando que Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado, para que as pessoas creiam, saiam das trevas, entendam o Evangelho e se arrependam e venham para a luz a fim de obterem a verdadeira salvação que só Cristo pode dar. É a oração que fazemos a Ti, Senhor,
no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.